tem que trazer algum caso, alguma coisa, então aí a gente não grava, tá? Mas hoje não tem problema não, dá para a gente poder fazer a gravação, tá? Então é isso, pessoal, que eu estava falando para vocês. Então, eu vou ter essa questão aí vinculada às atitudes, tá? Então, a psicologia vai mostrar, né, que é o que eu dizia a vocês, né? Nós não tomamos atitude, nós não temos uma tomada de atitude, nós desenvolvemos. Por quê? Porque na medida que a atitude é aquele conjunto de crenças, valores, opiniões, isso você faz o quê? Você desenvolve. Na medida em que você vai se relacionando, você vai desenvolvendo esses valores, essas crenças, esses padrões de entendimento, tá bom? Então, agora, as atitudes, quando você conhece as atitudes de uma pessoa, você sabe mais ou menos, né? Você tem uma certa possibilidade de prever como ela vai reagir. E aí sim, tá? Então, ela é uma boa preditora de comportamento, tá? Bom, então isso aqui vocês entenderam, né? Que eu falei, isso eu já falei semana passada, tá? Questão de atitude, a atitude positiva, atitude negativa, então isso aí vocês já têm a coisa. Agora, o que os psicólogos estadunidenses, o que eles foram trabalhar, o que eles foram estudar, com bastante afinco, foi a questão de mudança de atitudes, né? Então, o que significa isso, né? Porque o que eles buscavam era promover uma maneira da pessoa agir de forma diferente. Então, até então, aqui, o que se imaginava é que você tinha atitude, e a atitude ia gerar um comportamento, tá? Só que, na medida que eles foram estudando a atitude, eles perceberam, veja, a atitude é um bom preditor de comportamento, mas não significa que ela vai efetivamente se desdobrar no comportamento, como aquele exemplo que eu dei para vocês, tá? Então, vamos supor que você gosta do professor, então você tem uma atitude de se aproximar, tá certo? Então, é um preditor. Agora, pode acontecer que justo naquele dia você vai ter uma prova e você não vai ter tempo de falar comigo, tá? Então, por mais que você goste do professor, coisa e tal, naquele dia você vai dar um jeito de dar uma disfarçada, fazer de conta que não viu, não, já não aconteceu isso, né? Por quê? Porque você tem a prova, então você não pode parar para fazer, você chegou atrasado. Então, ou seja, mesmo que você tenha uma atitude positiva, dependendo da situação, você não vai desenvolver aquele comportamento de aproximação. E eles perceberam mais, além, não foi só isso que eles perceberam também que, geralmente, né, o indivíduo, ele pensa de uma forma e age de outro jeito, tá? Ele geralmente ele pensa de uma forma, só que na hora de agir, ele age de outra. Ou seja, eles notaram, eles perceberam que geralmente a, o indivíduo ele tem uma atitude diferente do comportamento. Ele fala uma coisa, ele pensa uma coisa e faz outra, tá? Então eles começaram a perceber que tinha esse elemento aí. E mais, se eles queriam efetivamente estudar a maneira pela qual seria possível você promover a mudança de atitude, eles trabalhavam muito com a questão de experimentações, tá? Eles faziam muitos experimentos, né? Eles descobriram uma coisa que para eles foi inusitada. Eles descobriram que era mais fácil, olha só, era mais fácil mudar a atitude quando você colocava o indivíduo para desenvolver comportamentos diferentes. Então, você modificava o comportamento do indivíduo, e na medida que você modificava o comportamento dele, ele acabava modificando a sua própria atitude. Um exemplo bem claro disso é quando você tem a pessoa que não suporta exercício físico. A pessoa não suporta, não gosta de fazer exercício físico, acha aquilo uma coisa muito ruim, muito chata, né? Ou seja, eu estou falando o quê? Quando eu digo que ele não gosta, não suporta, ele acha chato, eu estou falando de atitude. Ele tem uma atitude que vai afastá-lo do exercício físico, tá bom? Mas vamos supor que esse indivíduo, ele foi no médico, porque ele
estava doente, e aí o médico falou, meu filho, você vai ter que fazer exercício físico. Poxa, mas eu não gosto. O médico falou, ou você faz o exercício físico, ou você não vai sarar. Então, o cara, tá bom, vai, então vai. Ele começa a ir na academia, então no começo, ele vai, veja, ele mudou o comportamento. Por quê? Porque o comportamento dele era de se afastar do exercício físico, da academia. A atitude dele é fazer com que ele não fosse para a academia. Mas ele é obrigado a ir. Então ele vai, no começo ele fala, poxa vida, que coisa chata, tem que ir lá, ele vai, começa a ir um dia, 2, 3, uma semana. Aí depois de um tempo, ele começa a gostar. Aí depois ele fala assim, olha, a gente já ouviu muito relato assim, olha, eu não gostava, mas quando eu comecei aí, eu passei a gostar e agora eu gosto de... O que aconteceu? O fato dele ter mudado o comportamento e ter se mantido nessa mudança de comportamento fez com que, com o passar do tempo, ele mudasse a sua atitude. Tá? Então, uma descoberta bastante interessante que esses teóricos fizeram. Né? Eles descobriram, então, que era melhor você mudar o comportamento para mudar a atitude que o contrário, tá? Do que você tentar mudar a atitude para poder mudar o comportamento. Então, geralmente, eles entenderam que era assim que a gente podia fazer, tá? Então, nós podemos mudar a nossa atitude em relação a um determinado objeto, tá? Porque descobrimos que ele faz bem à saúde, ou nos ajuda de alguma forma, mas nem sempre você muda. Por causa você vai, você fala assim, tá bom, vai, eu vou fazer o exercício, mas agora, na medida que você começa a ir várias vezes, você vai desenvolvendo, você vai se envolvendo com um outro tipo de comportamento, com outro tipo de ação, e aí você passa a gostar. Tá? Então, uma situação bastante... A gente já ouviu muitas das histórias assim, né? Se a pessoa ela acaba modificando, ela acaba gostando, né? Dessa forma de... Muda, né? O jeito dele de enxergar, o jeito dele perceber aquelas coisas, tá? Podemos, aí que tá, né? Podemos ainda mudar nossa atitude quando somos obrigados a nos comportar em desacordo com ela, né? Então, a gente, às vezes, acaba mudando nosso comportamento e, nesse sentido, a gente pode mudar a nossa atitude, tá bom? Então, aqui tem um exemplo. Não, você não gosta dos rapazes que moram no seu prédio, ou seja, uma atitude negativa, mas será obrigado a conviver com eles, porque passaram a estudar na mesma classe, tá certo? Então, para evitar uma tensão constante que levaria ao conflito, você tentará descobrir aspectos positivos neles, com o fato de serem bons alunos, ou muito requisitados pelas meninas, né? Que permitiu uma aproximação e mudança de uma atitude, tá? Aí você acaba mudando. Acontece também, de muitas vezes vocês devem ter já passado por essa experiência. Às vezes você está numa sala de aula e tem um grupo que você não gosta, né? Você sempre achou aquele pessoal chato, coisa e tal. Aí, de repente, o professor fala assim, gente, a gente vai fazer um trabalho, só que tem que ter no máximo, é, 4 pessoas. E o seu grupo tem 6. Aí você fala, puxa vida agora, né? 2 vão ter que se desfazer. E aí você fica com 4 num grupo e 2 no outro. E aí, o outro grupo também tinha 6, que era o grupo que você não gostava das pessoas, tinha 6 também. Então, eles formaram um grupo de 4, aqueles 2 se juntaram com vocês 2, você e o seu outro colega. E justo aquela pessoa que você não gostava muito dele. Mas aí, quando você começa a conviver, quando você começa a conversar, a falar, você muda, né? A sua percepção, o seu valor, a maneira como você vê aquela pessoa, e você passa a gostar daquela pessoa. Por quê? Porque você teve uma mudança no comportamento, tá? Antes você o evitava, agora você convive com ele, então você tem essa possibilidade de modificar a sua atitude. Já não aconteceu isso com vocês, né? Diversas vezes, tá? Acontece com a gente. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de falar? Posso continuar? Sim, pronto, tudo em ordem por enquanto. Então, beleza. Porque eu não vejo o chat, tá? Quando eu estou apresentando o slide, eu não vejo o chat. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, pode interromper a aula e perguntar, tá bom? Ou falar, seu professor, tem alguma coisa no chat lá que eu fecho e vou lá para ver. Tá bom? Então, é isso, olha. Aí, o outro conceito que
a psicologia social pragmática vai desenvolver é o processo de socialização, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? As nossas atitudes vão nortear o nosso comportamento e vice-versa, tá? Então, nós temos, né, uma forma de nos relacionar, uma forma da gente se comportar, e ainda que haja influência dos motivos pelos quais eu vou me comportar de um jeito ou de outro, interesse, né, necessidade, enfim, né, esse conjunto de aspectos psicológicos que eu acabo desenvolvendo, né, vai me permitir eu atribuir um significado, tá, para o outro, para outra pessoa. E eu vou me apresentar para essa pessoa. Então, a outra pessoa vai perceber em mim algumas características. Então, a maneira pela qual eu estou sendo, a maneira pela qual eu estou agindo, eu vou suscitar no outro, né, um significado, eu vou suscitar no outro alguma imagem, alguma coisa que o outro vai ver. Lembra que eu falei para vocês da impressão, da percepção social? Então, eu estou retomando essa questão, tá? Então, no processo de socialização, isso vai acontecer, tá? Ou seja, todo aquele conjunto de informação, de crenças, de valores, de significados, tá? Vão acontecer nesse processo de socialização. Então, na medida em que eu vou me socializando, na medida em que eu vou conhecendo as coisas, eu vou aprendendo com a minha sociedade. Então, o que seria essa socialização? Seria aquele movimento que é dado pelo grupo, no qual eu vou me filiar àquele grupo, eu vou me filiar àquela sociedade. Então, nesse sentido, está acontecendo o quê? A socialização. Então, se eu quero compartilhar daquele grupo, se eu quero conviver com aquele grupo, eu tenho que reproduzir aqueles comportamentos, aqueles valores que aquele grupo possui. Então, nesse sentido, né, eu vou estar me socializando, tá? Então, você vai ter um processo de socialização, ok? Muito bem. Então, na medida em que eu vou aprendendo as coisas desse grupo, eu vou me socializando. Eu vou reproduzindo, eu vou aprendendo os seus valores, eu vou aprendendo as suas normas, as regras de relacionamento, eu vou me apropriando das coisas que existem. Então, dependendo do lugar que você vai, isso também você já deve ter passado por isso. Dependendo do lugar que você vai, as pessoas, elas têm uma forma diferente de entender determinada coisa que para você era de um jeito. E quando você passa a conviver naquela localidade, quando você passa a ver, é diferente. Então você precisa o quê? Você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer os valores daquele lugar para você poder estar socializado. É muito ruim, às vezes, a gente vai para lugares que tem uma forma muito diferente, muito distinta da nossa maneira de ser, de entender, de fazer as coisas, e a gente pode ter algumas dificuldades, tá? Por quê? Porque a nossa socialização, ela vai depender do meu conhecimento que eu tenho daquelas regras. Então, dependendo da maneira como eu vejo aquelas regras, pode ser que eu não consiga compreender, pode ser que, inclusive, as pessoas podem achar que eu não estou sendo respeitoso, enfim, vai depender muito da maneira como eu absorver tudo aquilo que está lá. Então, dependendo da minha socialização, eu vou ter que me ressocializar, vou ter que ganhar novas formas de compreensão, novas formas de entendimento daquelas questões que estão sendo trazidas. Pelo simples fato da minha socialização ter sido realizada num outro lugar, em outro momento, com outras pessoas. Então, o Brasil é muito grande. Você percebe isso quando você muda de região, você percebe
muito disso acontecendo. O sotaque, dependendo, né, ele vai ser diferente, mas não é só o sotaque. Os valores, muitas vezes, são distintos, né? A forma de se compreender a coisa é distinta. Então, aí você vai ter que reaprender, você vai ter que se integrar naquela outra cultura, tá? Então, o que eu dizer a vocês? Então, o Brasil, ele, por ser muito grande, né, por ele possuir várias regiões, tem muitas coisas que são muito diferentes, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Professor, Pois não. Fabiana, tudo bem? Oi, Fabiana, tudo bom e você? Tudo. Eu fui falando antes e não perguntei se estava tudo bem, né? Imagina, não tem problema. Não, professor, se não houver, porque assim, você colocou bem aí, né? A formação do conjunto de crenças, valores e significados, eles denominaram como socialização. Tem que ter essa apropriação, tem que ter esse envolvimento para poder chamar de socialização? Vou falar de um jeito bem simples, né? Assim, eu tenho que estar me identificando com essas pessoas para eu dizer que eu estou socializando com elas. A socialização é um processo, tá, Fabiana? Então, na medida em que você vai... porque você pode ir para um lugar que você não compartilha daqueles valores, daquelas coisas, tá? Então, você vai ter um choque, né, de socialização, porque você foi de um jeito e você acaba encontrando, por exemplo, a culinária acaba revelando muito disso, tá? Às vezes, você tem uma dieta, às vezes você come determinadas coisas, você vai para um lugar que o pessoal come coisas completamente diferentes, tá? E até a gente, até às vezes, fica meio chocado com aquilo que a pessoa come. E a pessoa come normal, né? Então, ou seja, se você tivesse, desde pequena, naquele lugar, você teria se acostumado a comer aquela comida, então a sua socialização teria sido realizada de tal maneira que aquela comida faria parte do seu dia a dia. Agora, se você vai para esse lugar e tem essa comida e você não se habitua a comer aquilo, você vai ter esse choque de socialização, né? Você vai ter, e aí você vai ter que saber como lidar com aquilo. Então, você não, veja, se você chegar e falar, nossa, pelo amor de Deus, não vou comer isso aí, o pessoal no começo eles acham engraçado, acham bacana, legal, tá bom, né? Mas se todo dia você falar a mesma coisa, vai chegar e falar, pô, né, então, pô, que chato, coisa e tal. Ou seja, você vai se adaptando àquilo. Não significa que você tem que começar a gostar, tá? Você está socializado, ou seja, você não é só porque você não está comendo aquilo que você não gosta, né, que você não está socializada. Você está socializada, você não come, só que você não vai causar nenhum impacto, né, que possa gerar um desconforto nas pessoas que estão lá. Você está socializada, tá? Você não tem que gostar daquela comida, daquela coisa, mas você entende, você respeita, você não... Entendeu? Então, tem essas coisas. No começo, né, tem aquele choque, mas depois, com o passar do tempo, ou você começa a comer e gostar, né? Porque às vezes acontece isso, né? Ou então você fala, não quero. E aí, com o tempo, e aí vai se acomodando, tá? Porque também, num processo de socialização, eu estou dando o exemplo da comida. Num processo de socialização, as pessoas podem não gostar de uma coisa que todo mundo gosta, tá? Eu conheço, por exemplo, pessoas que não gostam de chocolate. Eu acho absurdo isso, né? Não gostar de chocolate, tá? Mas tem gente que não gosta. Não é só por isso que ele não está socializado, tá? Mas ele já sabe como lidar com aquela situação, aquela condição que coloca nessa forma, né? Nesse relacionamento. Não sei se deu para explicar. Não, deu sim, Pro, deu sim. Ah, Só não dá para ficar sem gostar de chocolate, né? não dá, pelo amor de Deus, não é uma coisa dessa, né, gente? Se a pessoa disser ainda que toma café sem açúcar, daí eu fujo. É verdade. E tem gente que toma sem açúcar no café, né? Puxa vida. Sim. Mas tem muito mais gente que toma café sem açúcar do que tem gente que não gosta de chocolate, porque são raras as pessoas, né? Mas tem, né? Certo? Mas é isso. O importante, Fabiana, é você entender que a socialização é um processo, tá? Você não pode dizer que a sua socialização
ela está completa? Ela é constante, né? Você vai, e é por meio desse processo de socialização que você vai se tornar um membro de um determinado grupo social. Então, na medida que você vai compartilhando, que você vai se socializando, tá? Então, você vai aprendendo os códigos, as regras, as normas, tá? Com as pessoas que, quando estavam lá, já conheciam tudo isso. Então, você vai... E esse processo de socialização, ele vai acontecendo nas mais diferentes situações. Então, vamos supor que você entre para uma religião nova, né? Que você não conhecia, não tinha, né? Então, você não está socializado naquele grupo, e aí você vai lá, você começa a aprender, quando você vê, você já está socializado, você já está, né, participando daquele grupo, tá? Tá É isso aí, certo. tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Bom, aí vem um outro conceito dessa psicologia social pragmática, tá? Que é o conceito do grupo social, tá? Então, o que seriam os grupos sociais, né? Essa teoria, ela vai entender, por isso que ela é pragmática, tá? Ela vai entender, se vocês observarem, né? Ela vai entender a maneira pela qual o indivíduo ele vai se comportar em grupo, tá? A maneira pela qual ele vai se comportar na sociedade. Então, por isso que ela começa desde com os conceitos mais básicos, né? Que são os conceitos da percepção social, os conceitos da comunicação, o conceito da atitude, mudança de atitude, socialização, até chegar no conceito de grupos sociais, tá? Então, notem, né, que ela começa lá bem do pequeno e vai aumentando, que é a maneira como ela entende o indivíduo na sociedade, de uma maneira pragmática, maneira prática, tanto que ela também é conhecida como psicologia social do encontro social, como você reage no momento em que você está em sociedade. É essa a questão estudada por essa teoria, por essa psicologia social. Tá bom? Então, assim, né? Vão existir organizações, vão existir grupos, né? Que vão mediar a sua relação com a sociedade. Tá? Então, você não chega na sociedade, tanto que você percebe que quando você vai sozinho, sozinha, em algum lugar, você se sente meio deslocado, meio deslocada. Agora, se você estiver em grupo, você vai se sentir mais seguro. Por quê? Porque, tendo em vista a nossa característica de seres gregários, nós nos damos bem quando estamos em grupo. Se você está sozinho, você se sente até meio ameaçado, se sente meio deslocada, né? Por isso, tá? Então, nós temos, né, no processo de socialização, nós temos uma mediação que é feita pelos grupos sociais, tá? E o grupo social é a família, tá? Mas não só, né? Mas é um dos mais básicos, tá? Um dos mais essenciais, né? É o grupo da família, tá? Então, professor, desculpe interromper, Cristiano. Alguns grupos de socialização também, na adolescência, alguns grupos, né? Os amigos, a escola, a igreja, esses também são alguns grupos de socialização. Sim, com certeza, tá? São grupos sociais. Então, essa teoria de psicologia social, ela vai entender a sociedade como constituída dos vários grupos. Então, para você participar da sociedade, você tem que entrar na sociedade mediada por esses grupos. Esses grupos é que vão atuar sobre você, te auxiliando nessa socialização. Como, por exemplo, o grupo da família. O grupo da família é um grupo social, tá? Então, é por meio da família, que é um grupo, que você vai aprender a viver na sociedade, não é a família? Primeiro, é a família que vai te ensinar a falar,
tá? Geralmente, tá, gente? Porque tem pessoas que, infelizmente, são criadas por instituições, enfim, tá? Mas o geral é isso, né? O geral, você vai ter uma família, que é um grupo social, que vai te ensinar a falar, vai te ensinar os macetes da vida, ou seja, ela está te integrando, né? Ela está te colocando na sociedade, que esse é o objetivo e a função do grupo social, é fazer essa mediação, né, do indivíduo na sociedade, tá? Por isso que quando se dá um encontro entre duas ou mais pessoas, é aí que essa psicologia social estuda, quando você tem um encontro das duas pessoas, tá? Então, a gente pode dizer que no momento em que você encontra com uma outra pessoa, você é representante de um grupo, essa pessoa é representante de outro grupo. Quando encontram duas pessoas, você vai ter duas pessoas representantes de grupos diferentes, tá? Ou seja, você representa a sua família, vamos supor que você encontre um colega, né, de uma outra faculdade, sei lá, da Metodista, tá bom? E esse colega, ele faz, sei lá, teologia lá na Metodista, tá bom? De outra faculdade, faz outro curso. Então, olha só, você representa a sua família, você representa, né, o grupo da família, você representa o grupo da fundação, você representa o grupo da psicologia, e esse seu amigo, ele representa o grupo da família dele, ele representa o grupo do curso de teologia dele, representa o grupo da Metodista. Então, quando você tem duas ou pessoas mais se encontrando, você vai ter o quê? Representantes de grupos diferentes que estão se encontrando, tá? Ok? Então, e esses grupos, eles são importantes. Por quê? Porque eles vão, né, te dar aquela sensação de pertencimento, né? De não estar solta no mundo, tá? Então, na medida que você está junto com a pessoa, né, na medida que você está representando, ou quando você está pertencendo a um grupo, né, você vai ter uma sensação de mais segurança, tá? É por isso que as pessoas, quando elas vão viajar, quando elas vão fazer as coisas, elas querem estar junto com pessoas, né? Por quê? Porque esse estar junto vai dar para o indivíduo essa sensação de segurança. Mesmo porque, né, pessoal, é aquilo que eu tinha falado, né? Você não vai entrar na sociedade, assim, de cara lavada, você vai ser introduzido pelo grupo social, tá? O grupo social que vai te ajudar a se perceber, a se reconhecer junto com as outras pessoas, tá bom? Bom, então, na verdade, o que são os grupos sociais? São pequenas organizações de indivíduos que, possuindo objetivos comuns, vão desenvolvendo ações na direção desses objetivos. Então, na medida em que os objetivos vão surgindo, né, então as pessoas elas vão desenvolvendo ações na direção desses objetivos, tá? E aí, né, para garantir essa organização, esses grupos, eles possuem algumas normas, tá? Bom, primeiro, né, esses grupos nos quais você participa, eles têm todo um jeitão que eles utilizam para te pressionar a seguir aquelas regras. Por quê, gente? Porque se você participa de um grupo, todo e qualquer grupo tem regras, né? Então, quando você está nesse grupo, esse grupo ele vai dar um jeito de te pressionar para que você participe dele, né? Dessas regras, para que você entenda, para que você cumpra com essas regras, tá? Com essas regras, com essas normas. Então, ele vai ter uma forma, ele vai ter uma estratégia de pressionar você para que você siga essas normas. Isso fica claro, né? Quando você... para você participar daquele grupo, você tem que se conformar com aquelas normas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês entrarem depois num curso, né? E o pessoal já se organizou em grupos, tá? E o pessoal já está aí trabalhando, então o pessoal já fez trabalho, então o pessoal já criou uma regra, né? Já tem uma regra. E aí você chega
Aí, ô, professor, eu estou sem grupo. O professor fala, gente, quem pode acolher tal pessoa? Aí eu falo, pode vir com a gente, coisa e tal. Então, quando você entra naquele grupo, você já vai encontrar o pessoal já funcionando de um jeito, já tem as suas regras, já tem as suas normas, quer dizer, o pessoal até pode falar, olha, a gente se reúne sempre de quarta-feira, de manhã, porque é um horário que a gente achou melhor, então você vai com a gente. Quer dizer, você tem a possibilidade de falar, gente, quarta-feira, para mim seria melhor que quinta, né? E a pessoa, tudo bem, quinta, mas se ele só pode na quarta, você vai ter que se arranjar para ficar dentro daquela norma, tá? Por quê? Porque para você participar de um determinado grupo, você tem que seguir as normas, tá? Ou você segue as normas, então você não vai conseguir participar daquele grupo, tá bom? Bom, uma outra característica, né, que existe nos grupos, para garantir que a organização se mantenha, né? Um funcionamento determinado, com tarefas e funções distribuídas entre os seus membros. Então, aí você também pode notar que se você não for daquelas pessoas cara de pau, né, você vai se sentir até mal, né, de saber que o pessoal já começou o trabalho, e aí você vai ser, olha, gente, o que eu posso fazer para ajudar, né? Tem o pessoal que é meio cara de pau, né? Tem o pessoal que entra lá e aí um fala assim, olha, eu fico com a pesquisa, outro fala, eu fico com a encadernação, aí outro fala assim, eu fico com a correção gramatical, aí fala, e você, fica o quê? O cara fala, eu fico na minha. Não faz nada, né? Tem uns camaradas que são assim nos grupos, né? A gente sabe, tá? Mas, né, se você não tiver essa inclinação para ficar na sua, não tem, né? Eu fico na minha, né? Todo mundo falando as coisas, o cara fica quietinho lá, né? Só esperando a nota chegar, né? Tem desses indivíduos, né? Mas se você não for, você vai querer saber qual é a sua função, né? E aí, o que eu faço, né? Me dá uma coisa aí para fazer. Por quê? Porque o grupo, as pessoas têm funções, tá? As pessoas têm suas tarefas, então o estudo é distribuído, né? Então, esse grupo, né? Todo grupo, ele tem esse funcionamento, tá? E para ele funcionar, as pessoas têm que ter funções de funcionamento, né? E cada qual vai, dependendo da sua habilidade, dependendo da sua experiência, cada qual vai se organizar para realizar aquele trabalho, aquela atividade, tá? Os grupos também, esses grupos também, né, eles vão, para poder garantir essa organização, né, eles têm formas de cooperação. E também eles têm até formas de competição, né? Então, é possível, sim, né, as pessoas se cooperarem, mas também as pessoas competirem nos grupos, tá? Eles têm normas, né, para isso, tá? E eles também vão, uma vez que você entrou no grupo, né, eles vão desenvolver estratégias para que você fique neles, né? A não ser que você seja aquele que fica na sua, né? Fico na minha. Aí ele vai ficar muito feliz quando você vai. Mas, geralmente, né, se você está lá, se você contribui, participa e tem um significado para o grupo vai fazer de tudo para você se manter nele, né? Então, tem essa questão da atração do grupo, né? Em relação à pessoa, tá? Então, ele vai fazer de tudo para você permanecer. A sobrevivência do grupo, depende disso também. Bom? E aí, entramos numa outra categoria da psicologia social pragmática, que é a categoria dos papéis sociais, tá? Essa categoria, ela é até relativamente fácil da gente entender, porque no dia a dia, a gente acaba falando muito dela. O papel social, né? O papel social, ele é desempenhado pela pessoa. Então,
dependendo do papel social, dependendo do papel social que eu tiver na sociedade, as pessoas vão esperar coisas de mim. Por quê? Porque existe, em todo e qualquer papel social, você tem características, né, que fazem parte daquele papel social. Tá? Então, quando você conhece uma pessoa, que você descobre, você vê qual é o papel social que ela tem, você tende a já imaginar as coisas que ele faz. Por quê? Porque é uma coisa que está meio que prescrita, né? Está meio que aguardado que aquela pessoa haja daquele jeito. Por exemplo, quando você vai no posto, né, para abastecer seu carro, e ter o frentista lá, ele está fazendo o papel de frentista, é o papel dele, tá? O que você espera, né, é que você encoste o carro e ele venha te atender. Por quê? Porque é o papel que se espera de um atendente nessas condições. Não é só ele que é daquele jeito, ele está investido do papel social dele. Então, quando você vai, não que você espera um comportamento do indivíduo, você espera o comportamento do papel social que ele ocupa, tá? E você pode ter uma infinidade de papéis sociais, tá? Você pode ter papel social, você tem o papel social de aluno, mas você pode ter o papel social de ator, de professor, aluno, enfim, tá? Você vai ter uma infinidade de papéis. E é interessante isso, né? Porque a pessoa, ela tem vários papéis, ela não tem um papel só, né? Ela tem vários papéis, né? E ela vai se desempenhar a partir desse papel, tá? Ou seja, que é o papel chamado papel prescrito. Então, você espera que aquela pessoa desempenhe alguns comportamentos de acordo com aquele papel prescrito. É mais ou menos, né, gente? Quando a gente fala de papéis sociais, é mais ou menos a gente pensar nos papéis que você ocuparia numa peça de teatro. Na peça de teatro você não cumpre alguns papéis que são atribuídos a você, né? Então você vai agir de acordo com aquele papel. É mais ou menos isso que eles estão trazendo aqui, né? Então você tem papéis, né, que são chamados papéis prescritos, que já tem, quando você se investe daquele papel, você já vai se investir também naquela forma de se comportar, naquela maneira de se pensar as coisas. Por quê? Porque é o papel prescrito, tá? Então, dessa maneira, né, a gente sempre vai ter uma certa expectativa em torno desse papel da pessoa, tá? Então, a gente espera que ele haja daquele jeito, né? Então, você estava falando lá do frentista, imagina só, né? Você vai lá no posto, aí tem o frentista que está lá, que você reconhece, ele que está uniformizado, coisa e tal. Chega lá, ele não vai te atender. Você fala, pô, eu estou aqui faz já 10 minutos, você não veio me atender? Por que que a gente faz isso? Porque nós já esperamos, tá? Nós já esperamos que, dado o papel social que aquele indivíduo ocupa, ele desempenha determinados papéis, tá? Ele vai desempenhar determinadas ações, ele vai ter alguma coisa, né? Ele vai ter uma forma de agir, tá bom? Então, espera-se determinados comportamentos daquele indivíduo, tá? Então, todos os papéis, né, que estão à nossa volta, né, são exercidos pelas pessoas e a gente tem uma expectativa de desempenho daqueles papéis, né? Então, a gente espera que aquela pessoa desempenhe o papel de um jeito ou de outro, tá? Eu tenho o meu papel de professor e vocês têm o papel de aluno. Da mesma maneira que eu espero um comportamento condizente com o comportamento de aluno de vocês, vocês também esperam um comportamento condizente de um comportamento de professor, que seria no meu caso. Então, a gente vai, né, olhando para as pessoas e a gente já vai desenvolvendo uma expectativa de como ele deve ser ou como ele deveria ser.
tá? Então, isso que nós falamos, né? Quando o papel ele é desempenhado de acordo com a descrição, né? A gente entende, né? Que é um papel que está de acordo com a prescrição social, tá? Então, beleza. Mas eu posso ter também um determinado papel que é diferente, né? Então, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou reconhecer isso aí, tá? Então, eu tenho alguns papéis, né? Que eu espero que o indivíduo se comporte de uma forma ou de outra, tá certo? Vai depender da prescrição do papel que tem, tá? E eu, por minha vez, também vou cumprir, né? Com a maneira pela qual o indivíduo ele vai desenvolver o seu papel, tá? Então, os papéis sociais são importantes porque eles vão nos ajudar na compreensão da situação atual, tá? Porque, na verdade, eles são referências, né, para a nossa percepção do outro. Então, quando você lembra da percepção social, né? Então, são pessoas fundamentais para isso, tá? Então, nesse sentido, né, que você vai ter um indivíduo que muitas vezes ele acaba não desempenhando, não desenvolvendo o seu papel de acordo com a minha expectativa, de acordo com a forma que eu imagino, né, na minha cabeça, que essas pessoas deveriam agir, tá? Então, ele acaba sendo diferente, né? Então, isso também acontece muitas vezes, tá? A pessoa ela agir de uma maneira tal que é muito diferente da maneira como eu conheci, né? Então, quer dizer, ele não está exercendo o papel de acordo com aquele que ele deveria exercer. Deu para entender, né? Então, essa coisa do papel social, tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com a maneira pela qual a pessoa se apresenta e a maneira pela qual a pessoa crê que ela tem aquele papel. Então, quando aprendemos um papel social, aprendemos também um papel complementar, tá certo? O que seria esse papel complementar? Seria um papel, tá? Que você vai aprender a desempenhar, né? E que vai te completar. Então, no nosso caso, eu sou professor, tenho um papel social de professor. E você tem um papel social de aluno, de aluna, tá? Eu espero alguma coisa de você e você espera alguma coisa de mim. Então, isso também está dentro dessa expectativa dos papéis sociais, tá? Então, é sempre, né, tem essa questão que tem que ser analisada, tá bom? O papel, então, para todo papel, gente, todo papel, ele possui um contrapapel, ele possui uma forma, né, de negação daquele papel, uma forma distinta, tá? Então, todos os papéis, né, na medida que você vai desempenhando, você vai encontrando pessoas com papéis diferentes, né? Tá? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Muito bem. Pois não, pode falar. A minha dúvida eu mandei no chat, tá, professor? Ah, tá. Então eu vou ver lá, só um minutinho. Vamos ver. É isso aqui, é o Antônio, né? O professor está relacionado a um processo civilizatório, como a criação das tradições, no qual funções sociais são estabelecidas pela formação da cultura, descrito por Rubensbaum. Isso, tá? É isso mesmo, viu, Antônio? Né? Foi bom você levantar essa questão, tá? A ideia dos papéis sociais, né? Eles têm a ver com aquilo que foi determinado, né? Pela sociedade, tá? Então, a sociedade que define os papéis sociais. Então, os papéis sociais, eles são prescritos, tá? Então, você vai ver, e você tem razão, isso tem a ver com esse processo civilizatório, tem a ver com a cultura. Eu vou ter alguns papéis
que são diferentes dos outros. Por exemplo, né, eu tenho o papel de professor, tá? Então, o aluno, ele espera determinados comportamentos meus que sejam condizentes com o papel de professor, mas o papel de professor desse momento agora, certo? E aqui no Brasil. Por quê? Se você pegar um professor universitário, será de 1950, na Europa, ele tinha um papel social de professor, desempenhava, que era muito diferente. Tá? Era muito diferente. E o pessoal esperava aquilo. Se ele tivesse um papel social como o meu, o pessoal ia achar esquisito, falar, não, mas como que é isso, né? Mas, né, como ele está naquela época, então se espera daquele jeito. Vocês entenderam? Então sempre tem uma expectativa do funcionamento do indivíduo. O indivíduo, ele se relaciona por meio de papéis. Então, na medida que ele vai se relacionando, na medida que ele vai desempenhando papel, então a relação que ele faz com a outra pessoa é uma relação por meio de papéis. Então, essa relação, ela sempre vai se dar dessa maneira. Então, eu e você, eu sou professor, você é aluno, então você tem uma expectativa minha, eu tenho uma expectativa do seu, tá? E vão, né, na medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai desempenhando esse papel, né, a gente vai se relacionando e vai criando as condições, tá? Tudo bem? Então, é nesse sentido, né, que a gente vai trabalhando e se desenvolvendo, tá? Dentro do papel, agora vejam, né, vocês estão trazendo, né, o Antônio está falando do ser, o ser no tempo. Isso, perfeito, Antônio. É isso mesmo, tá? Mas, olha, é importante, Antônio, que você entenda que isso tudo é dessa teoria, tá? Teoria pragmática, tá bom? Porque quando nós formos estudar a outra teoria, a teoria crítica, aí a coisa é diferente, tá? Aí a perspectiva é bastante diferente dessa, tá? É o que nós estamos falando, né? Que você tem o indivíduo, tá? Nessa perspectiva teórica, tá? A gente tem o indivíduo e ele desempenha papéis, tá? E esses papéis, eles são prescritos pela sociedade. Então, por exemplo, quando eu me proponho a ser professor, eu tenho que me encaixar naquelas características que o papel de professor tem, tá? É claro, né, tem uma coisa ou outra que diferencia eu de um outro professor, de uma outra professora, mas no geral é isso. Por exemplo, né, você espera o quê de um professor? Que ele chegue na sua frente e te dê aula, né? Se eu chego aqui e começo a fazer outras coisas, sei lá, imagina, né? Eu chego aqui e começo a cantar, começo, sei lá, não apareço, né? Você falou, peraí, né, mas, ô professor, né, você não está aqui para dar aula, você não vai dar aula para a gente hoje, né? Você não vai, né? Eu me lembro, né, que quando eu estava eu fiz colégio técnico, né? E aí tinha alguns professores que ficavam fazendo brincadeiras, daí o pessoal no fundo ficava aula, aula, ficava pedindo aula, né? As gracinhas que o professor fazia, né? Aí o pessoal falava, aula, aula. Por quê? Porque ele esperava isso, né? A ideia é que o professor pudesse, né? Dar aula, né? Tá? Por quê? Porque é o que se espera. Tá bom? Ok? Eu ponho sim, viu, Cristiane? Eu vou colocar o capítulo do livro, tá? Desse livro que eu me baseei para montar a aula. E, além disso, eu coloco os slides também, tá? Para vocês poderem estudar. Tá bom? Não, imagina. Não esquenta não, tá? Eu coloco lá depois, tá? Bom, vamos dar... E eu vou colocar eu vou colocar o link do livro e o capítulo do livro, tá? Para vocês poderem ver o slide, mas também para vocês poderem estudar pelo capítulo do livro, tá bom? Tá? Que daí completa as coisas. Muito bem.
Vamos lá. Então, é isso, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui. Então, quando nós aprendemos, né, um determinado papel, a gente vai se relacionar por meio dele. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, veja, na medida que você assume determinados papéis, você já assume na sociedade o compromisso de desempenhar aquele papel. É muito parecido com o que acontece numa peça de teatro. Então, se você vai, na peça de teatro, se você vai representar uma determinada pessoa naquela peça, um personagem naquela peça, você vai agir de acordo com aquele personagem. Se você vai representar outros, vai agir de acordo com outro personagem. Tá? Então, quando aprendemos um papel social, né, nós também aprendemos o papel complementar. Tá? Por quê? Porque tem essa complementaridade. Né? Então, os diferentes papéis sociais, né, que existe, vai permitindo que a gente faça as nossas adaptações. Então, aqui, qual que é o papel complementar do professor? O aluno, tá? Qual que é o papel complementar num casal, né? Você tem um casal de marido e mulher, né? Um casal assim, né? Então, você tem um marido e ele faz o papel de marido e a mulher faz o papel de esposa. Então, você tem o papel complementar. De namorado também, namorado, namorada, tá? Então, a ideia é que você tem papéis e você tem o papel complementar, né? Esse papel complementar tem a ver com a pessoa com a qual a gente vai interagindo, tá? Então, para todo papel, você tem um papel complementar. Um não é melhor que o outro, tá? É importante que se entenda isso, mas eles são complementares. Um precisa do outro para poder existir. Então, eu só posso desenvolver meu papel de professor porque você tem o papel de aluno. Se você não for aluno, se você não tiver esse papel de aluno, eu não posso ter o papel de professor. Por isso que eles são complementares. Agora, na relação, um não é melhor do que o outro, tá? São papéis complementares. Um complementa o outro, tá bom? Então, na verdade, na medida em que a gente vai aprendendo os nossos papéis sociais, nós vamos aprendendo todo aquele conjunto de rituais que a sociedade criou, que são comportamentos, são condutas esperadas daquele que está ocupando o papel naquela hora. Porque tem isso também, tá? Você ocupa vários papéis. Você pode, aqui, você está ocupando, vamos supor o seguinte, ó, aqui nessa relação nossa, você está ocupando o papel de aluno e eu estou ocupando o papel de professor. Vamos supor que eu vou aprender alemão e você está na escola de alemão e você é o professor de alemão. Lá, inverte, entendeu? Lá você tem o papel de professor e eu tenho o papel de aluno. Então, esses papéis, eles não são fixos, não são rígidos, tá? Tem uma certa plasticidade, né? Em algum lugar eu sou uma coisa, não sou... Então, eu, no transcorrer do meu cotidiano, né, eu vou exercendo vários papéis, tá? Vários papéis, tá bom? Então, por exemplo, aqui, na relação com vocês, eu tenho o papel de professor e o papel complementar que eu tenho, que é o papel de vocês, né? É o papel de aluno. Na minha casa, com a minha família, eu tenho o papel de pai, minha filha tem o papel de filha. Então, vai se esperando, né, o papel de cada um, a execução desses papéis. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Essa teoria da psicologia social, ela é muito, como o próprio nome diz, pragmática, né? É muito prática, né? São coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia, tá? Bom, então essas foram as categorias que nós vamos encontrar nesse modelo de psicologia social, tá? Só que essa teoria, né, ela foi muito criticada, principalmente por psicólogos europeus, especificamente os ingleses e
e os franceses, tá? E uma das críticas que se fazia a essa psicologia social é que essa psicologia social era uma psicologia baseada num método descritivo, tá? O que é um método descritivo? É um método que se propõe a descrever aquilo que é observável, tá? É aquilo que é observável. Então, por isso que eu estava dizendo para vocês que essa teoria é uma teoria meio que intuitiva. Então, todas as coisas que eu falei para vocês, vocês notam, né, que elas não demandam uma grande reflexão para entender. Então, desde lá, quando eu estava falando para vocês da percepção social, né, que é a maneira pela qual a gente percebe, quando eu falei para vocês da impressão que o indivíduo tem, né, é o que vai gerar a percepção social, né, a partir da impressão que eu tenho, né, e aquilo vai causando uma impressão em mim, e na medida que essa impressão é causada, eu vou perceber uma coisa ou outra. Quando eu falei da comunicação, da necessidade de você ter um emissor, um receptor, uma mensagem que é encaminhada, notem que vocês já sabiam disso. Eu só estou descrevendo o que eu vi. Quando eu falei de atitude, talvez, né, quando eu falei de atitude, não sei se todo mundo tinha essa noção que atitude não é comportamento, tá, tudo bem, mas eu vou descrever o que é, tá? Então, ela é uma teoria que ela é descritiva, o método é descritivo, tá? Então, nesse sentido, é que essa teoria, ela foi muito criticada, tá? Por quê? Porque as teorias que são descritivas são teorias positivistas. O método positivista é assim, ele descreve, e ele só vai descrever aquilo que é observável, aquilo que é factual, tá? Então, essa é uma psicologia que se organiza e dá nome aos processos observáveis no momento em que ocorre o encontro social. Ou seja, é uma teoria que ela não apresenta crítica, ela apenas descreve o que o indivíduo vê. Entendeu? Ela descreve, né? Mas ela não tem a crítica, ela só descreve. Tá certo? Então, essa é uma das grandes críticas, né, que foram feitas a essa psicologia, tá? Outra crítica que foi feita a ela, né? A outra crítica é que ela é uma psicologia social que tem o seu desenvolvimento comprometido com os objetivos da sociedade norte-americana do pós-guerra, que foi ali mesmo que ela foi criada. E que precisava de conhecimentos e instrumentos que possibilitassem a intervenção da realidade, de forma a obter resultados imediatos, com a intenção de recuperar uma nação, garantindo o aumento da produtividade econômica. Então, essa teoria, quando ela surge nos Estados Unidos, ela surge com esse propósito, tá? Então, você tem lá, né, uma situação de pós-guerra, da Segunda Guerra, que leva uma certa insegurança para a comunidade, de maneira geral, dos Estados Unidos. Então, você acaba desenvolvendo uma teoria de psicologia social que vai produzir resultados, né, com o objetivo de você poder manter aquela mesma produtividade econômica. Então, essa era uma crítica, por isso que eles diziam, olha, essa teoria serve para os Estados Unidos, mas para a gente não serve. Essa é a crítica, né, que o pessoal latino-americano fazia, tá? Então, não é para menos que os temas mais desenvolvidos foram a comunicação persuasiva, mudança de atitude, dinâmica grupal, sempre eram sempre temas voltados para fórmulas de ajustamento e adequação dos indivíduos, tá? Num contexto social. Então, essa era uma das críticas mais duras que se tinha, né? Por isso que dizia que os franceses e os ingleses diziam que era uma psicologia ideológica,
tá? Então, quais os temas, né? Quais eram os conceitos, a questão da comunicação persuasiva, tá certo? Então, se estudava a comunicação para você persuadir o indivíduo, a mudança de atitudes, vocês percebem? Tudo coisa que você vai trabalhar no sentido de ajustar o indivíduo, tá? Então, uma das críticas que é a mais dura, né, é essa, né, que era uma psicologia ideológica, que buscava promover uma adaptação, um ajuste do indivíduo no contexto social. Então, é como se o contexto social fosse absolvido e você colocasse só no indivíduo toda a responsabilidade pelo desvio que ele apresentasse, tá? Então, essa era a grande crítica, né, que se fazia e a mais contundente, tá? Outra crítica, né, diz respeito que ela seria uma psicologia social que parte de uma noção estreita da sociedade, né, do social, ou seja, essa é uma crítica que se fez também, tá? Essa seria uma psicologia que considera, né, uma interação social muito empobrecida, tá? Então, considera como se fosse só um encontro entre as pessoas, né? E não como um conjunto de produção capaz de modificar a realidade social, tá? Então, o que o pessoal da psicologia social latino-americana criticava muito era exatamente isso. Eles diziam o seguinte, olha, esse modelo de psicologia social não permite ver que nós podemos fazer transformações na sociedade. Pelo contrário, esse modelo de psicologia social norte-americano, ele vai conduzir intervenções que têm como objetivo ajustar o indivíduo à realidade social, ao invés de refletir o quanto que esta realidade social produz no meu indivíduo. Isso é bastante sério, tá, gente? Porque a partir daqui, né, que nós temos os diversos entendimentos pelas questões sociais, tá? Então, quando você pega um indivíduo que diz o seguinte, olha, essa pessoa aqui, ela roubou, né, e tem 16 anos, então eu tenho que defender a redução da idade penal, porque se ele pode fazer um monte de coisa com 16, por que ele não pode ser preso também? Esse é um pensamento pragmático, tá? Que encontra eco nesta psicologia pragmática, tá? A ideia de que, opa, peraí, né? Se ele roubou, tem que ir preso, tem que ir na cadeia. Esse negócio de direitos humanos, esse negócio de estatuto da criança e do adolescente, não está com nada. Ou seja, é um pensamento pragmático, tá? Cometer o crime, tem que ser preso. Tá bom? Ou seja, ele não leva em consideração todo um conjunto, né? Que existe na sociedade, que vai se articular para, no fim das contas, aquele adolescente desenvolver um comportamento como aquele, tá? Numa perspectiva crítica, o que você vai falar? Ah, ele cometeu o crime, ele tem que ser punido por isso. Mas a punição que ele vai receber não pode ser a mesma punição que um adulto receberia. Por quê? Porque ele está numa condição específica de desenvolvimento. Então, você não pode equiparar as coisas. Tá? Então, você vai ter que ver, você vai ter que pensar em outras possibilidades. E mais, né? Numa perspectiva crítica, você vai ter que imaginar, você vai ter que pensar, né? A partir da ideia de que aquele comportamento ele foi adquirido na relação com as pessoas, né? Você vai ter que pensar, bom, de que maneira eu posso atuar nessa sociedade para modificar essas relações, para que não haja outros fazendo a mesma coisa que ele fez. Então, uma posição crítica vai fazer o debate, né, mostrando que esta psicologia que eu apresentei para vocês, ela não garante essa possibilidade de reflexão. Por quê? Porque é uma psicologia pragmática. Tá? É isso.
Dúvidas? Ah, tem alguma coisa aqui no chat, né? Vamos lá. O Antônio diz o seguinte: a psicologia pragmática, de algum modo, está relacionada com as raízes calvinistas, protestante, junto com a política liberal da economia? Sim, Antônio, você tem toda a razão, tá? Tem tudo a ver. A maneira pragmática, é por isso que nos Estados Unidos acaba se desenvolvendo, né, nessa perspectiva mais pragmática, porque é uma cultura, a cultura estadunidense é uma cultura mais pragmática, até tem a ver até com a própria maneira pela qual os Estados Unidos ele foi ocupado, a maneira como ele foi, como ele se organizou, né, os estados, né, tudo quadradinho, né, tudo certinho, né, bonitinho, uma coisa pragmática, tá? Então, se desenvolveu muito, né, essa cultura pragmática, tá? Então, e é uma coisa que, para os Estados Unidos, dá certo, né? Eles entendem, eles veem a vida dessa maneira. Agora, aqui para a gente, na América Latina, já é mais complicado, né? Já não dá, não traz muitos resultados, né? E aí a gente acaba ficando apenas com a dimensão mais do ajuste, tá? Agora, o que você levanta é uma questão bastante profunda, né? Da gente poder pensar o quanto que esse pensamento calvinista, ele tem a ver, né, com a questão mais pragmática mesmo, tá? Então, você pode sim, né, fazer essa relação, tá? Tudo bem? Não sei se eu respondi, Antônio, né? Tá? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Então, sabe que quando você falou, eu pensei no Weber, né? Quando ele discute a ética protestante, né? E o capitalismo, né? Que tem a ver. Que você tem, né? A mesma relação que você tinha da Idade Média, o catolicismo, que dava base de fundamentação para uma sociedade feudal, né? O protestantismo, ele também, ele acaba fundamentando, né, um modelo de sociedade capitalista, né? Quer dizer, não que ele fundamente, né, mas ele encontra, né, um terreno fértil numa sociedade, né? Quer dizer, tem a ver, né? A mesma relação que você tem do catolicismo numa sociedade feudal, você tem essa relação do protestantismo com a sociedade burguesa, né? A sociedade capitalista, tá? É isso aí, tá? Tem bastante a ver mesmo, bom? Tá? E a gente, né, na América Latina, né, nem feudal, nem capitalista, né? A gente fica, né? Então, a gente tem que criar a nossa própria, né? A gente tem que desenvolver as nossas formas de explicação e as nossas intervenções, tá? Mas muito boa a sua observação, viu, Antônio? Muito boa. Algo mais? Muito bom. Alguma dúvida mais? Agora, pode falar, Cristiane. Não, eu ia falar que não tem nenhuma dúvida. Tá. Depois da prova, a gente vai entrar, né, na outra vertente da psicologia social, que é a vertente da psicologia social crítica, tá? Então, a gente já vai, a partir desses questionamentos, então a gente vai estudar a nossa psicologia, né, latino-americana, que tem uma outra base teórica, se constitui a partir de uma outra epistemologia, tá, que é a epistemologia crítica, a partir do Vygotsky, e aí vocês vão ver a diferença mesmo, né, efetiva, tá? A visão crítica, ela permite uma noção de transformação, de mudança, é outra coisa, tá? Tudo bem? Certinho, Pro. Muito obrigada. Ficamos por aqui hoje, então, gente. Muito obrigado.
Obrigada, boa Obrigado noite. aí pela interação, tá? Valeu. Um grande abraço, gente. Boa semana de prova para vocês, tá? Obrigado. E a gente vai se ver depois, tá bom? Um grande Sim. abraço, gente. Até daqui quase 20 dias, né, professor? É verdade, é verdade. Até daqui 3 semanas. Até 3 semanas, é isso mesmo. 2 semanas de prova, né? É isso aí. Tá bom? Boa prova para vocês, tá, gente? Um abraço.